Livros Universo em Desencanto, nono fascículo da réplica, página 129. Não há mais morte. A vida continua no mundo racional. Acabou-se o medo da sepultura. E está aí o resumo da definição dos dois mundos, o mundo racional e o mundo dessa deformação racional, cada um no seu sistema de ponto de vista diferente um do outro. Um é o verdadeiro e o outro em submissão, de que se reduziu por transporem o limite de uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, no transpor o limite real, entraram na parte que não estava pronta para o trânsito racional. E por não estar pronta, começou a perder o equilíbrio do seu natural, e no perder o equilíbrio do seu natural, começou a se desprender do limite. E desprendendo do limite, começou a descer, e descendo sempre, por vir sentindo o progresso que ainda não era permitido dentro dessa parte que não estava pronta. E daí descendo, 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 se transformando, se transformando, se transformando, eles perdendo as virtudes, perdendo as virtudes, perdendo as virtudes, que foram se reunindo, e depois de reunidas, se transformando num foco de luz, e aí, como já sabem dos livros anteriores. E aí, chegando às transformações que fizeram, chegaram ao ponto de ficarem desconhecidos de sua origem, por uma infinidade de transformações que passaram, mudanças e mais mudanças, até que chegaram a este ponto que aí estão há muito, mas completamente desconhecidos da causa, da origem e do princípio de tudo o que aí existe, e de forma que estavam vivendo igualmente um vegetal que desconhece o porquê é um vegetal. Mas sendo um ser humano, um vegetal com forma diferente, e por isso depende da água para viver, como outro vegetal qualquer. Porque no princípio todos nasceram do chão, como tudo que existe em cima da terra nasce do chão. Por nascer do chão, é idêntico a um vegetal, mas com forma diferente, com forma de animal. E por nascer do chão e ser um vegetal, é que depende da água para viver, como outro vegetal qualquer. E assim, aí estavam plantados nesse chão, sem saber o porquê desse chão e sem saber o porquê de sua formação, vivendo à custa de muito sacrifício, sem saber da solução da coisa mais preciosa que é a vida. E assim, se tornou uma vida amargurada, por a amargura de todos ter um motivo e uma razão, que é de não saber o porquê assim são. Então, vivendo nesse bosque de lama, sem saber o porquê da matéria, porque matéria é lama, e perguntando uns para os outros, como é que fomos formados? Ninguém sabia dizer. Quem nos fez assim? Ninguém sabia dizer. Quem nos deu essa vida? Ninguém sabia dizer. Quem formou este mundo? Ninguém sabia dizer. Quem tudo isso fez? Ninguém sabia dizer. Ninguém sabia informar coisa alguma de certo, e todos à procura do certo, a vida inteira, e sempre por encontrar o certo. Então, gerou uma vida confusa, por de real ninguém saber. Se tornou uma vida misteriosa, se tornou uma vida enigmática, e o desespero de todos ninguém sabia desfazer. Perguntavam tudo e ninguém tinha resposta para nada. Quem fez a água, terra, animais e vegetais? Ninguém sabia dizer. De que foi feito tudo isso? Ninguém sabia dizer. Por que fizeram tudo isso? Ninguém sabia dizer. Quem fez o sol, lua e estrela? Ninguém sabia dizer. De que foram feitos esses seres? Ninguém sabia dizer. Ninguém sabia dizer nada até hoje. Agora sabem, porque está aí a cultura racional. Então, viviam aí como anônimos da natureza, como filhos naturais dessa natureza e órfãos de tudo. E assim, aparecendo uma infinidade de suposições contraditórias, sem princípio e sem fim. Uma infinidade de versões sem base, sem lógica, sem princípio e sem fim, para ver se acomodava. E assim, a humanidade vivendo desse modo esquisito, por não saber o porquê vive, tinham mesmo que com o tempo enlouquecerem de tanto sofrer, inventando daí tudo o que existe para poderem viver. Hoje, todos se congratulando com seu verdadeiro mundo de origem,
e todos em estado de graças, racionais, vibrando autenticamente com muita alegria e satisfação pelos maiores louros da vida alcançado pela cultura racional. Hoje, todos brilhando racionalmente com a sua verdadeira luz, que é a luz racional, todos desencantados deste tabernáculo de amargura, que era essa vida terrena, a vida que todos somente esperavam a sepultura. Hoje, não esperam mais a sepultura e sim o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, a vida continua no mundo racional. Hoje, acabou-se para todos a catacumba, que era o que todos esperavam, ir para uma catacumba. E hoje, ninguém mais espera isso, estão livres disto, porque a vida continua no verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida verdadeira, que é o corpo de energia que volta à sua origem, o mundo racional. Com a cultura racional, acabou-se as sepulturas, porque a vida de todos se resumia dentro de uma cova. Findava-se aí a vida. O fim da vida de todos era o sepultamento, e hoje acabou este infortúnio do encanto. Ninguém mais espera ir para o campo santo, e sim para o mundo racional. E sabe o que é que vai? Que é o corpo de energia racional, que é a causa do micróbio, porque não há efeito sem causa. Se existem os micróbios, é porque existe a causa, e a causa é o corpo de energia. Então hoje, a vida de todos continua no seu mundo de origem, todos tratando de se ligar ao mundo racional para lá voltar. Na fase racional, não há morte, e sim, a vida continua no mundo racional. Na fase de animal racional é que existia a morte, porque o animal desconhecia a causa de assim ser. O animal não tinha conhecimento de sua causa, então a vida encerrava dentro de uma cova e o corpo de energia aí ficava para gerar outros micróbios, para a formação de outro corpo, para que com o tempo morresse e fosse enterrado, e continuava o corpo de energia a fabricar micróbios, para a formação de outro corpo. Não saíam dessa vida de animal, viver como bicho e ser enterrado numa cova igual a outro bicho qualquer. Porque nada sabia do porquê da sua existência, e hoje, com a fase racional, ninguém fica mais aí na vida da matéria. E por isso, não há mais morte, porque a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Acabou para todos o pavor da sepultura, acabou para todos ficarem isolados no cemitério, acabou para todos o medo da morte, porque ninguém morre mais e sim, sai daqui o corpo de energia para viver no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, na eternidade com o seu progresso de pureza. Então, acabou-se o pavor da morte, e sim, a carcaça é daí, é da lama, mas a verdadeira vida não é da lama, é o corpo de energia racional. O corpo de energia racional é que é o causador deste corpo de matéria, porque o corpo de energia é o gerador dos micróbios e os micróbios geradores do corpo. O micróbio é da matéria, se transforma e o corpo de energia pertence à vida eterna. Este é que é o causador da vida humana, do corpo humano. Então, esse é que sobe para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. Morte é se o corpo de energia continuasse aí dentro do encanto, para fabricar mortais, a fabricar defuntos, a fabricar máquinas podres. Então, agora, acabou-se o pavor da morte, porque ninguém morre mais. A vida continua no mundo racional, e por isso, todos tratando de se ligar no seu verdadeiro mundo de origem, e para lá voltar. E assim, todos tinham medo da morte, e hoje, ninguém tem mais, porque sabem que não são mais mortais. Sabe de onde veio e para onde vai, e quem é que vai e como vai. Então, sai da vida da matéria para o mundo racional, e a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. Sai de um mundo e vai para outro. Sai do mundo inferior e continua a vida no mundo superior. Sai da vida que não lhe pertencia e vai para o seu verdadeiro mundo, onde pertence. Portanto, não há mais morte. Morte era na fase de animal racional. Na fase racional não há morte, porque a vida continua no mundo racional. Eram mortais
porque estavam condicionados a uma categoria inferior de bichos racionais. Então, o bicho não sabe o porquê vive, como não sabia, e a vida do bicho racional e a vida do bicho irracional terminavam dentro de uma cova, dentro de um buraco. Agora, na fase racional, acabou-se as covas, acabou-se os buracos, acabou-se a morte, porque a vida continua na eternidade, no mundo racional. Isto é bem repetido para sentir bem o testemunho da salvação de todos, de saber dividir as fases, e assim vejam a grandiosidade, alegria e satisfação de todos em ter conhecimento da definição do seu ser. E desta maneira, hoje todos vivem tranquilos, porque sabem que a vida verdadeira, que é o corpo de energia racional, volta ao seu mundo de origem. Então, continua a vida no mundo racional. E assim hoje, toda a humanidade tranquila e dando graças ao mundo racional. Os habitantes do firmamento, Sol, Lua e estrelas, e todos seus componentes e os planetas, todos cheios de júbilos, por estarem assistindo os movimentos da fase racional e de todos os habitantes do mundo racional. E assim, os planetas e tudo, enfim, todos se regozijando de uma grande alegria e satisfação por ver a fase brilhante racional. A fase da transladação dessa deformação para o estado natural, que atingirá toda esta arqueologia desta arca, que é o mundo. Tudo em rumo do seu verdadeiro natural. Transladar quer dizer mudar. Mudar o sentido. Dar o sentido verdadeiro. Transformar para o natural. E assim, todos os habitantes da astrologia, todos vendo e assistindo o movimento racional, que chegando, que assim está se aproximando, a vez de todos eles voltarem ao seu estado natural, porque todos são habitantes do mundo racional, que ficaram em classes superiores. Então, todos os habitantes dando graças ao esplendoroso acontecimento da salvação dos que mais sofriam, que são os habitantes que estão no chão, que inferiorizaram-se nesta classe inferior de livre pensador, e por ser livre pensador, à mercê do sofrimento e da dor. E assim, toda a natureza sentindo a mesma coisa, cada um sentindo a sua maneira, de que chegou o fim deste tabernáculo passageiro, que por aqui se conduzia sem saber para onde ia, e sem saber de onde vinha, e ungiram-se em um conhecimento próprio, articulado das entranhas de muitos, para poder vagamente se entender e se compreender, para malmente viver. Malmente viver por serem seres de matéria. Um ser de matéria que depende de tudo para poder viver, malmente vive. Porque tudo que existe não lhe oferece garantia de espécie alguma, e por isso é remediar a vida até não poder mais remediar, e então a vida se acabar. Então, para malmente viver, porque a vida é das contrariedades, dos aborrecimentos, dos contratempos, das surpresas agradáveis e desagradáveis. Enfim, uma vida de sacrifícios, de lutas sem resultados, porque tudo termina em nada. Então, lutar, se sacrificar, para terminar tudo em nada, não adianta nada. Porque o que é que adiantou sofrer tanto, lutar tanto, guerrear tanto, para a recompensa de tudo isso, terminar tudo em nada, porque tudo se acaba. Então, é uma ilusão que quem pensa que está adiantando em fazer isso ou aquilo, no fim das contas, é a ordem natural das coisas. Tudo se acaba, tudo se transforma, e o que é hoje não é amanhã. Hoje, a vida é de um jeito, amanhã é de outro. Há 100 anos passados, a vida era de um jeito, há 200 anos passados, de outra forma. Há 300 anos passados, completamente de formas bem diferentes, e tudo vem mudando, e assim sucessivamente. O que serve hoje com o tempo não servirá mais. O que servia 400 anos passados não serviu para 300 anos passados. O que serviu para 300 anos passados não serviu para 200 anos passados. Há 100 anos passados, o que serviu para 200 anos já não serviu para 100 anos passados. O que serviu há 100 anos passados não serve mais para a época de hoje. E o que serve hoje, na época de hoje,
não servirá mais daqui a 100 anos para frente. E assim, tudo muda, tudo se transforma. O que serve hoje não serve amanhã. Então, o que adianta o seu sacrifício hoje, para isso ou para aquilo, se tudo se acaba, se tudo se transforma? E assim é a evolução do mundo. Tudo vai se transformando, tudo vai modificando, tudo vai mudando sucessivamente de épocas em épocas. O que adiantou o sacrifício e as lutas de 200 anos passados? Se tudo se acabou, se tudo daquela época não serve mais, não serviu mais, e assim é tudo. Nesse cotidiano giro do mundo, tudo girando nos moldes e métodos do momento, tudo se acaba e fica no rol do esquecimento. A luta da vida da matéria é uma luta inglorificada, tanto sacrifício, tanta luta para nada, por tudo acabar em nada, sendo a matéria a condutora do esfacelamento da própria destruição, sendo a matéria o ponto vital das multiplicações das degenerações. Tudo que degenera enfraquece, diminui, e com a multiplicação da degeneração vem a extinção. Então, a própria matéria se destrói por si mesma, que aparentemente parece tudo certo e na realidade não é nada do que julgam ser. O magnetismo com seus tons todos diferentes, para poder monopolizar, atrair, sugestionar, impressionar, iludir, trair, subjugar, fanatizar, escravizar, obsedar, embriagar, uma infinidade de formas para tontear, e aí dominar, enfeitando com as suas belezas naturais e artificiais. Então aí forma-se o conjunto para o domínio de seus seres. É o que faz com que se tornem materialistas, e vendo e sabendo que a matéria é um tudo do nada, que se apaga de um momento para outro e que se acaba de um momento para outro, que por si mesma se liquida, às vezes rápido, às vezes aos poucos. Somando o bem, que é a matéria, vê que coisa alguma de bem existe na matéria. Tudo somente aparência, e por assim ser, tudo se acaba. E muitos, por serem materialistas, criaram e inventaram os deuses da matéria, que existem muitos, e já existiram uma infinidade. E agora, tudo mudando para melhor naturalmente, por todos conhecerem convictamente o roteiro desta vida de fantasias, onde tudo julgam ser o que não são, por viverem fantasiados de uma maneira prejudicial, ao ponto de, na fantasia, estar o destaque disso, daquilo ou daquilo outro. A fantasia criou os valores, e nesses valores as diferenças. Então, se tornou a vida com valores aparentes nas fantasias. Os valores, os métodos vaidosos da matéria. E assim, cada povo com a sua fantasia, por a vida da matéria ser uma vida de fantasia. Invenção dos antigos que quiseram imitar os irracionais, dizendo que os irracionais eram mais bonitos, porque têm uma infinidade de cores. Então, que para o ser humano ficar bonito, tinha que inventar uma roupagem bonita de todas as cores, igual aos irracionais. Foi daí que surgiram as roupas de pele, de pena, de escama, emendavam uma porção de pedacinhos de pele de bichos diferentes, achavam bonito e tapavam o corpo, faziam um camisolão, como um saco, e se metiam dentro. Esse foi o princípio da roupa. Tudo isso, evolução dos primitivos antigos, que achavam que os bichos irracionais tinham a pele mais bonita. Porque naquele tempo ninguém tinha roupa, viviam como vivem os índios, os caboclos das matas. Mas os invejosos começaram a observar que a pele e o pelo e as penas dos animais irracionais eram lindas, e que tinham que vestir iguais os irracionais para ficarem bonitos. Então matavam os bichos e faziam as roupas com os pedacinhos de pele e pelo, de penas, de escamas coladas, enfim. Tinha uma roupa que tinha pedacinhos de 40, 50 bichos, de 30 bichos, de 20 bichos, de 5 bichos, de 3 bichos, de 2 bichos. Então, a fantasia tinha valor de acordo com a quantidade de bichos. A que tivesse mais bichos, mais valor tinha. E assim, começaram a criar os valores, e aí a disputa de quem se fantasiava melhor. E quem tinha a fantasia mais bonita.
E os valores estavam na fantasia, era destacado o valor pela fantasia. Fantasia somente de peles de cobras lindas, fantasia só de pelos lindos, fantasia só de penas lindas, fantasia só de conchas do mar lindas, de aves, de peles. Daí é que surgiu a invenção da roupa. A vaidade de querer ficar bonito, a vaidade de não ter uma pele de cores, com inveja dos bichos, por acharem os bichos bonitos. Foi aí os primeiros passos para a invenção da roupa. Então vieram apurando com fibras, roupa de palha, roupa de cipó. Vieram apurando até chegarem ao ponto máximo de apuração. Invenção dos primitivos atrasadões. Ao passo que em outras tribos se conservavam nus até hoje. E a roupa é um artifício, que é a causa de muita doença, de muita infecção, por faltar a respiração natural dos poros. É um artifício que há muito vem prejudicando a saúde de todos. Como até hoje, o bicho conservava a vaidade e por isso, todos os bichos gostam de botar uma roupa nova. Invenção dos primitivos com inveja dos bichos irracionais, dos bichos terem pele mais bonita do que o ser humano. Para ver como desde primitivas épocas já existia a inveja, a vaidade e a ambição. Não se conformavam os bichos irracionais por ser mais bonito suas peles. E daí nascendo a invenção do calçado, porque até os pés eram cobertos e calçados por pele de bichos. Daí surgiram as vestes e o calçado. Isto nas tribos antiquíssimas, nas primitivas tribos, dizendo o seguinte: nós temos que ser mais bonitos do que o bicho, e quando acaba, nós somos de uma cor só. Estamos perdendo para os bichos e não podemos perder para os bichos. Nós temos que ser superiores aos bichos. Então, para serem superiores aos bichos, era um pedacinho de pele de cada bicho, para fazer uma roupa, fazer uma fantasia. Então, se colocavam como tinham mais cores que os bichos, se colocavam superiores aos bichos. Então, a roupa foi criada nessa instituição de superioridade. Criaram a hierarquia da superioridade com a roupa. Muitas cores, muito valor. Poucas cores, pouco valor. Então aí criaram a hierarquia. Uma cor, um valor. Duas cores, dois valores. Quatro cores, quatro valores. Três cores, três valores. Cinco cores, cinco valores. Seis cores, seis valores. Sete cores, sete valores e por aí afora. Aí então começou a haver o destaque, a hierarquia dos gostos, os postos de menos valor e os de mais valor, para ver que a roupa foi inventada e criada por inconscientes, um artifício inconsciente de não terem noção dos males que podia acarretar para o corpo. E até hoje, todos adotando a fantasia criada por inconscientes, primitivos selvagens de eras passadas. E assim foi o alfabeto artificial, as vestes e tudo que os antigos atrasadões adotaram, tudo debaixo de uma tremenda inconsciência, e por isso perdura até hoje a inquietação geral, devido a existir tudo isso que foi inventado pelos primitivos selvagens, que não tinham consciência do que faziam. A princípio por boniteza, a princípio foi por boniteza, cada qual queria andar mais bonito e com o tempo lapidaram e se acostumaram a andarem vestidos. Invenção dos primitivos selvagens, que não tinham consciência do que faziam, e até hoje, invenção de selvagens adotada por civilizados, deste meio tão adiantado. E uma infinidade de coisas que existe aí no meio dos civilizados foram coisas inventadas pelos primitivos selvagens, de eras muito antigas, e até hoje prevalece como coisa que fosse coisa criada pelos civilizados. Uma infinidade de coisas inventadas pelos primitivos selvagens e outras não, continuam no meio do civilizado. Isto é apenas um insignificante lembrete das épocas. Cada época, novas criações, novas invenções, novas descobertas, como até hoje. E a vida formou-se dessa maneira, que de um certo tempo para cá, o desequilíbrio aumentou, devido se tornarem hereges, por reconhecer convictamente a nulidade de tudo que se apresentava como tudo nada ser. Então nasceu a incredulidade. Então diz o ateu:
Fé em que mais? Esperança em que mais? Em mais nada, porque olha o mundo, salve-se quem puder. Então veio a descrença total. Estamos abandonados de tudo. Contar com quê? Se ninguém tem mais garantias, contar com quê? Com fé? Com esperança? Com crença? Olha a situação do mundo. Olha o que está se passando no mundo. Contar com quem? Com ninguém. Com fé? Com esperança? Com crença? De quê? O que resolveu tudo isso? Se tudo isso resolvesse, todos estariam em paz, mas por coisa alguma resolver, é que todos até hoje estão à procura de paz. E de forma, os valores que se apresentam como valores perderam os valores, devido à epopeia que atravessa o mundo, nessa avalanche de aflição e preocupação, em que todos lutam para se defender, para viver, para se guardar, porque não há quem possa mais com a falta de respeito. O desrespeito está demais, e por isso está aí a fase racional, com os habitantes do mundo racional para salvar todos, para equilibrar todos, para dar cabeça a todos, para orientar todos. E por isso está aí a cultura racional, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas antes de voltar, acertar, equilibrar todos, novas ideias, novos pensamentos, de bons, de belos, de lindos, de amar todos esses doentes, dos nervosos, de curar todos. Aí está a fase de recuperação. Então, tudo isso que está se passando no mundo deu bem para assustar todos, todos assustados com tudo, mas agora acabou tudo isso, porque está aí a fase salvadora, a fase racional, a fase de acomodação universal, de equilíbrio de todos. Amar os loucos, amar os inconscientes, amar os desequilibrados, demolir as ferocidades dos ferozes. E assim estão aí os habitantes do mundo racional tratando de resolver a paz entre todos, trabalhando para a paz entre todos, para a harmonia entre todos, para o bem-estar entre todos, para a concórdia universal. Tudo de bom, de lindo, de sublime, entre todos, para a volta de todos à sua verdadeira origem, o mundo racional. E assim, o mundo entrou na fase de recuperação, a fase racional. Dentro de pouco, a maior alegria universal, a cultura racional. Estrondoso momento de felicidade de todos. A cultura racional, a bomba poderosa para a salvação do animal racional, para a recuperação do animal racional. A bomba do puro bem, e existe a outra, a bomba do puro mal, a bomba do magnético. Soam os clarins no espaço, os clarins do mundo racional, que são os corpos de energia racional, habitantes do mundo racional, que o espaço entre o Sol e a Terra está tomado pela energia racional. E aí está o redígio do racional superior. A continuação dessas mensagens se encontra no 10º fascículo.